chama? Aos vivos! Em definitivo, jovens! Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Você que está acompanhando esta aula gravada, né? Seja muito bem-vindo a mais uma aula pelo canal Educação, meus amigos! E aí, galerinha, como é que estamos? Tranquilidade? Você que separou um tempo para assistir nossa aula de boa na Lagoa. Quero que você acompanhe comigo, que hoje, olha só, distância entre dois pontos, hein? Olha aí, ó. 13/8/2022. Beleza? 13/8/2022. Ei! Objetivo do conhecimento. Distância entre dois pontos. Né? Nosso objetivo, calcular a distância entre dois pontos. Né? Da teoria prática, resolução de questões durante a aula. Galerinha, a gente falou de ponto no nosso último encontro. A identificação do ponto no plano cartesiano e tal, né? As coordenadas, não foi? Falamos sobre isso, não falamos? Falamos. Geometria analítica, conceitos iniciais, olha só. Simetria de pontos no plano cartesiano. Vamos falar da simetria para que a gente possa falar na distância entre pontos. Acompanha comigo. Pega um ponto qualquer, né? P é um ponto qualquer. A, simétrico de P em relação ao eixo das ordenadas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. B, simétrico de P, né, do ponto P em relação ao eixo, né, da origem, em relação à origem do sistema cartesiano. E C, simétrico de P em relação ao eixo das abscissas. Professor, o que é isso que o senhor está falando aí, professor, que eu não estou entendendo? Vou mostrar isso através de imagens. Quero imagens. Imagens. Olha aí, ó. Acompanha comigo, olha. Olha aí. Tá aí o meu ponto P. Beleza? Tá aí o meu ponto P. Onde está o meu ponto A? Né? Que é o simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Aqui, ó. E o meu ponto C, que é o simétrico em relação ao eixo das abscissas. Aqui, ó. Olha aí, ó. Apontei a setinha para o simétrico em relação ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas, gente, é o eixo Y, o eixo vertical. E tá a outra seta apontada para o simétrico do ponto P em relação ao eixo das abscissas. Né? O eixo das abscissas é o eixo horizontal. Eixo X. Beleza? Eixo X. Show de bola. Tudo bem até aí? Dicas. Quais são as dicas? Perguntar sempre. Simétrico em relação a quê? Né? Simétrico em relação ao quê? Fazer um pequeno desenho para estudar simetria. Essa é a dica para você entender, né, a simetria. O simétrico, né, o ponto A é simétrico a P, mas simétrico em relação a quê? Em relação ao eixo das ordenadas. O ponto C é simétrico do ponto A, mas ele é simétrico em relação ao quê? Em relação ao eixo das abscissas.
Beleza? Em relação ao eixo das abscissas. Show de bola? Tudo bem até aí, jovens? Muito bem. Ó, no plano cartesiano ao lado, desenhar e determinar as coordenadas dos pontos P, A, B, C e D, definidos abaixo, né? Ponto P, o ponto A que é simétrico de P em relação ao eixo das ordenadas. O ponto B que é simétrico de P em relação ao eixo das abscissas. E o ponto C, que é simétrico de P em relação à origem. Olha, tá aí o ponto P, ó. Tá aí o ponto P. Eu quero que você me diga onde está o ponto A. Eu quero que você me diga onde está o ponto B. Eu quero que você me diga onde está o ponto C. Certinho? Tranquilo? De boa na lagoa? Acompanha comigo, ó. Olha só. Ponto A, simétrico de P em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo vertical. Então, o meu ponto A vai ter que andar 2 quadrinhos, ó. O ponto P anda 2 quadrinhos em relação a Y. O ponto A anda 2 quadrinhos, ó. Chama no 2 a 0, ó. 2 a 0, pai. Olha. Ponto B. Olha. Né? O detalhe, ponto A, que é 2 a 0, chefe. 2 a 0 aí, ó. 2 quadrinhos de distância. Ponto B, simétrico em relação a P, né? Simétrico de P em relação às abscissas, em relação ao eixo vertical. Olha aí, em relação ao eixo vertical, ó. Olha só. Quantos quadrinhos é para o eixo vertical? 4, né? 4? Olha aí, 4 quadrinhos. Me lembrou um jogo de 2010. 4 a 0 fora de casa, meu amigo. Aí o jogo de volta foi 3 a 0. No agregado foram 7. Tinha um jogador chamado Robin Distrito. Olha só, jovens, o ponto B, né? Simétrico de P em relação ao eixo das abscissas. Então, o ponto B, ó. 4 quadrinhos aqui, jovem, pra cá, ó. Olha o ponto B. E o ponto C é simétrico em relação à origem. Né? Em relação à origem. Então, você vem aqui em direção à origem. Pega o ponto P. Né? Aqui, vem direto para a origem aqui, ó. Olha aí. Aí você faz de novo. É isso. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aqui, ó. Olha aí. Aqui está o nosso ponto C. Aí está o nosso ponto C, já. E papai, chama no Pix. E jovem, aí, ó. Simétrico de A, B e C. Show de bola. Tranquilo. Jovens, olha. Comprem um Xiaomi Redmi com infravermelho. Funciona. Funciona, mas não. Vou te contar. Acompanha comigo, galerinha. Nós temos aí o ponto B, A, B e C. O ponto P está em que coordenadas? Né? Olha, 2 coordenadas. 2 a 0. 2 coordenadas, já. Vai ser quanto o ponto P? 2 para X. 4 para Y.
O ponto A, então, está em que coordenadas? O ponto A ele é simétrico, né? É simétrico do ponto P. Então, o ponto A, é isso? Olha aí, ó. Aliás, o ponto P é menos 2 para x, né? O ponto P é menos 2 para x. Né? O ponto A já é o quê? 2 para x. E quanto para y? Quanto para y? 4. Né? 4 para y, já. 4 para y. Beleza? O ponto B. O ponto B, meu povo. O ponto B. O ponto B já é o quê? Onde é que está o ponto B? O ponto B ele já é menos 2 para x, né? E menos 4 para y. Né? Menos 2 para x e menos 4 para y. E o ponto C. O ponto C, jovens, né? Que é o simétrico em relação à origem. Simétrico em relação à origem. O ponto C é 2 para x menos 4 para y. Tá? Menos 2 para x, menos 4 para y. Esse é o ponto C. Vocês entenderam o nosso raciocínio? Diz aí para mim. Show de bola. Galerinha, acompanha comigo. Olha só. Aí está a nossa resposta. Eu queria que vocês tentassem fazer essa para mim. Olha aí, sabendo que o ponto A é 4 e 1, o ponto A é o simétrico de B, né, em relação ao eixo das ordenadas. Vamos marcar aqui o ponto A. O ponto A é 4 e 1. 4 para x, 1 para y. Está aqui o ponto A. Ó. Aí está o ponto A. É o simétrico de B em relação ao eixo das ordenadas. E o ponto C é o simétrico de B em relação ao eixo das abscissas. Determine as coordenadas e desenhe no sistema cartesiano ao lado os pontos A, B e C. O ponto A eu já desenhei. Já fiz uma parte da questão. Quero que você faça o ponto B e o ponto C. Você consegue? Diz aí para mim. Vamos lá, produção. Bote 2 a 0 minutos. Não, 3 minutos. 3 minutos para mim, por favor.
Olha aí, voltamos, né? Voltamos. Beleza, beleza, beleza. Cadê a resposta de vocês? Olha o detalhe. O ponto A é simétrico de B em relação ao eixo das ordenadas. Então, vou ter como referência o eixo das ordenadas, o eixo vertical. Né? O eixo vertical. Então, o meu ponto B está onde? Bem aqui, ó. Olha aí o meu ponto B. Olha aí. Aí está o meu ponto B. Né? E que o ponto C é o simétrico de B, né? O ponto B que vamos marcar. O ponto B é menos 4 e 1. E o ponto C é o simétrico de B em relação ao eixo das abscissas. Né? Eixo das abscissas é o eixo horizontal. Então, meu ponto C estaria aonde? Aqui embaixo, ó, jovens. Esse é o meu ponto C. Meu ponto C, né? Em relação ao eixo das abscissas, o ponto C vai valer menos 4 e menos 1. Olha aí. Né? Você identifica os valores, né? Menos 4 e menos 1 para o ponto C, jovens. Tranquilo, 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 de boa. Sabendo-se que o ponto B, mais um aí para a gente treinar. M e menos 2 é simétrico a A em relação ao eixo X, né? E que C, 3 e N é simétrico a A em relação ao eixo Y, eixo das ordenadas, né? Determine as coordenadas dos pontos, né, do ponto A e desenhar, né, os pontos A, B e C no plano cartesiano. Essa é boa, um misto aí que eu tenho que analisar todos os 3 pontos ao mesmo tempo. O ponto B, ele é M, algum valor do eixo X, e menos 2 para Y. O ponto B, ele está passando por aqui, ó. O ponto B está passando por aqui, ó. Menos 2 para Y, ele passa aqui. Aí, ele é um M de X, né? Não sei quanto é esse M. E ele diz que é simétrico de A em relação ao eixo X, tá? E C, 3 e N. 3 para X, vou até mudar de cor. 3 para X, aqui, ó. Olha aí, ó. E N, né? Algum valor aí, não é isso? É o simétrico de A em relação ao eixo das ordenadas. Beleza? Em relação ao eixo das ordenadas. Ok. Show de bola. Tranquilidade, olha aí, ó. Né? Aí, vamos lá. Esse cruzamento aí, ó, do ponto B, né, da reta vermelhinha B, com a reta verdinha de C, né? Esse cruzamento dessas retas aí, vermelho e verde, é o ponto A, meu povo. O ponto A que eu vou marcar de preto. Olha aí, ó. O ponto A que eu vou marcar de preto. Ele é quanto? Quanto para X? Ele é 3 para X. E quanto para Y? Menos 2. Olha aí, ó. 3 para X, menos 2 para Y. É. O ponto B. O ponto B, jovens, é quanto? O ponto B, ele diz que é simétrico de A em relação ao eixo, né, X.
Se ele é simétrico de A em relação ao eixo X, né, significa que o B tá onde? O B, jovens, fazer de azul. Tá aqui, ó. Esse aqui é o B. Sabendo que o ponto B é simétrico de A em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X. M e menos 2. E que C é o simétrico de A em relação ao eixo das ordenadas, né? O eixo Y. 3 para X, N para Y. Aqui no caso, 3 para X, N para Y. O N seria 2, né? Se ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas, ele é 2. Já o meu B, meu povo, simétrico em relação ao eixo X, né? B é simétrico de A em relação ao eixo X. O B, então, é menos 2 para X. Sim, menos 2 para X, aqui. Desculpa, menos 2 para Y, aqui. Menos 2 para Y. E menos 3 para X. Menos 3 e menos 2. Aí está. Então, aqui está o meu B. Tá de preto. C. B. Aí, C e B. Tranquilo, de boa na lagoa? Diz aí pra mim, tudo bem até aí? E aí, jovens, vocês entenderam o nosso raciocínio? Ele pediu, né, pra gente identificar os pontos A e B. Identificamos e marcamos no nosso plano cartesiano.
Podemos ir para a próxima, jovens? Diz aí para mim. Olha só. Distância entre dois pontos, o ponto auge da nossa aula. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos, né? Que era o objetivo da nossa aula de hoje, jovens. Olha aí, galerinha. Distância entre dois pontos, a distância entre A e B, né? Distância do ponto A ao ponto B. O ponto A, gente, ele tem coordenadas x, y, né? Ó. E o ponto B também tem coordenadas x, y. Quando eu peço para calcular a distância do ponto A ao ponto B, eu quero essa retinha aqui, ó. Essa retinha ela é um número real, positivo. Né? Um número natural, para ser mais exato. Né? Não, número racional. É um número racional, para ser mais exato. Mas como é que eu calculo este número? Tá aí a distância entre os x, né? Dx, xb menos xa, isso aqui, ó. Delta y, yb menos ya. Olha aí, ó. Olha aí, jovens, yb menos ya. Né? Então, a distância, né? Entre os pontos A e entre o ponto A e o ponto B é dado por esta fórmula aí, ó. Xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado com uma raiz quadrada disso tudo no final. Será que a gente tem um exemplo rapidão só para a gente treinar? Aí, ó, pronto. Determine a distância entre os pontos A e B. Tá aí, né, os pontos A e B. Como é que eu calculo a distância? Aplica na fórmula, gente, ó. Xa menos xb ao quadrado mais xya menos yb ao quadrado. Aí, ó. O ponto A, o xa é 5, o ya é 6. Os dados do ponto B, o xb é 2, o yb também é 2. Você aplica na forma 5 menos 2 ao quadrado mais 6 menos 2 ao quadrado. Né? Vai dar a raiz quadrada aí. Tá certo? Desses quadrados aí. 5 menos 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. 6 menos 2 ao quadrado, 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25, né? Então, a distância de A até B é igual a raiz quadrada de 25. Galerinha, estamos estourando o nosso tempo limite de aula. Tem mais questões aqui para vocês, tá certo? Tem outras questões aqui para você treinar, tá? Aqui eu me despeço. Vai ficando atividades para vocês fazerem, tá? Tentem, tá certo? Que é importante. Na próxima aula, a gente começa a aula reforçando isso aqui. E segue com os conteúdos, tá legal? Tranquilo? A gente se encontra na próxima. Lembra que a gente tem uma aula por semana. Valeu, galerinha. Fui!